Oi, hoje eu vou fazer um vídeo com 15 dicas do que você precisa saber antes de começar a fazer o seu bolo, então fica ligado. A primeira delas, separa todos os seus ingredientes nas quantidades exatas daquilo que você vai precisar quando você for fazer um bolo, porque não é nada pior você começar a fazer um bolo e descobrir que faltou ovo. Dica número 2, separa e retira da geladeira os ingredientes gelados, porque eles precisam de pelo menos 30 minutos antes em temperatura ambiente, tá bom? O bolo, para ele ter aquela reação química perfeita, os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Terceira dica, nunca diminua ou aumente a quantidade dos ingredientes, a não ser que alguém que você conheça já tenha testado e tenha dado certo. Por quê? O bolo, quando ele é feito, quando é elaborado alguma receita, as quantidades daquela receita são medidas para determinadas reações que ele vai precisar dentro do forno para poder fazer aquela massa fofinha. Se você aumentar ou diminuir, aquela reação pode não sair perfeita. É por isso que o seu bolo às vezes sola, às vezes murcha. Então, presta atenção nisso que eu tô te falando, que eu acho que é um dos passos mais importantes daqui do vídeo. Lembra sempre de pré-aquecer o forno, porque se você não pré-aquecer o forno, certeza, o teu bolo pode não reagir o fermento corretamente como ele deveria quando ele levar aquele choque, quando o forno estiver pré-aquecido. Falando em fermento, faz um teste com o seu fermento, coloca ele num copo com água e uma colherinha de fermento dentro. Ele tem que borbulhar muito, muito mesmo, porque se ele não tiver essa reação, seu fermento não tá bom para ser usado para fazer um bolo. Ou qualquer outra receita que você vá fazer, né? Sexta dica, e não menos importante. O fermento, depois de aberto, ainda no assunto do fermento, hein? Depois de aberto, ele só vai agir corretamente e conforme as instruções da embalagem depois de 3 meses. Então, quando você abrir, você vai ter um período aí de 3 meses para utilizar aquele potinho seu de fermento, porque depois ele pode não reagir corretamente quando você adicionar ele na massa. A sétima dica ainda também é sobre o fermento. Olha que ingrediente importante, hein? Quando você vai fazer um bolo, uma torta, o último ingrediente a ser adicionado na massa é o fermento. Por quê? Assim que ele é colocado na massa, ele já começa a reagir naquela mistura. E quando você coloca dentro do forno, ele já tem um outro tipo de reação. Se você for utilizar aquele fermento e colocar antes na massa, pode ter certeza, ele já começa a fermentar ali logo no início. Por isso que a gente coloca no início quando é pão e no final quando é bolo. Quando a gente vai fazer, né? A minha 8ª dica. Sabe aquela farinha que já vem com fermento dentro? Então, aquela farinha, como eu disse anteriormente, o fermento começa a reagir na massa, assim que você mistura os ingredientes. Então, ela não é muito boa não para você utilizar, tá? Quando você for utilizar, pegue uma farinha de boa procedência e sem o fermento de preferência. A 9ª dica agora é sobre as formas. Quando você for utilizar uma determinada forma, use apenas 2/3 do volume daquela forma, porque o bolo ele cresce. E ainda que ele não cresça, ele precisa de um espaço ali dentro, naquele pedacinho que ele está cozinhando, para poder se desenvolver. Porque se você usar toda a forma, ele pode escorrer, derramar, e aí você sabe o que acontece. Ou ainda, ele pode abaixar. A 10ª dica é o que você pode utilizar para untar a forma. Farinha de trigo, farinha de aveia, fubá, chocolate em pó, açúcar. Você sabia que os bolos com frutas, o ideal é que você unte a forma com açúcar? Ele dá uma caramelizada embaixo assim, fica uma delícia. Testa aí na sua casa. A 11ª dica é para você que vai fazer um bolo e não quer usar nem a batedeira e nem o liquidificador. Peneira os ingredientes secos, porque ele fica mais fácil de misturar. Então você não vai ter tanto trabalho para fazer aquela mistura, porque tem bolo que a gente mexe, e quanto mais a gente mexe, mais farinha sai do fundo da forma. Peneira ela que você vai ver qual a diferença que tem. A 11ª dica é sobre o palito.
O palito funciona? Funciona quando você vai fazer o teste, quando o bolo tá pronto. Só que o ideal é que você fure ele no meio da massa e não exatamente aquele palito de dente pequeno. O ideal é que você use aquele palito de churrasco. Por quê? Ele vai até o final e você não corre o risco de queimar o seu dedo, né? A 13ª dica é sobre ao modo de você testar se o bolo tá pronto ou não. Eu falei do palito porque o palito é o mais conhecido, mas na realidade não é a única técnica que a gente pode usar para ver se o bolo tá pronto ou não. Você pode usar o seu dedo indicador. Você coloca ele no meio da massa, cuidado para não se queimar, e aperta um pouquinho. Se você vê que desceu muito rápido, que tá muito líquido, e aí você vai sentir pelo toque do dedo mesmo, você vai identificar que o bolo não tá pronto. Aí você deixa lá mais um pouquinho, tá? E lembra que as laterais do bolo assam mais rápido, por isso que o teste tem que ser feito no centro do bolo, ou com o dedo ou com palito. A 14ª dica é sobre quando o bolo estiver bem assadinho e você tiver que retirar. Nunca coloca ele no mármore da pia, porque aquele mármore tem uma superfície gelada e ela faz com que o bolo tenha outro tipo de reação, refrigere muito rápido e ele abaixe. Então coloca ele numa superfície de madeira ou até mesmo naquela grade que você tem específica para bolo aí. Como eu não tenho, eu acabo usando a tábua. E aí depois você cobre ele com um pano seco, sem umidade alguma, e aguarda amornar o bolo. E a minha última dica é sobre quando você for tirar o bolo do forno, nunca, mas nunca tire ele antes dos 25 minutos de pré-aquecido, de assando o bolo. Por quê? O fermento ele demora mais ou menos de 20 a 25 minutos para reagir. Então, antes dos 25 minutos, com certeza o seu bolo não vai estar pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir aqui embaixo e eu vou tentar fazer mais vídeos de dica, tá bom? Tchau, tchau!